5h57. Então, dando continuidade a essa pauta, né? Essa pauta polêmica. Polêmica. Eu fui voluntária no Hospital Nosso Lar. Eu fui voluntária fazendo visita a lares de crianças órfãs, crianças em situação de risco, e levava meus filhos comigo. Assim como lá no lá Amigos de Jesus, daquelas freiras, né? Que fazia lá as doações e fazia oficinas de artesanato com caixas de MDF, pintura. Então, esse era o meu trabalho. Eu tentava abstrair um pouco a rotina, né? Porque a rotina de quem precisa estar internado no hospital é muito dolorosa, é bem difícil, né? E lá Amigos de Jesus, quando eu dei aquela oficina de caixas de MDF com pintura, decopagem e, enfim, foi no Dia das Mães. Então as mães eu fiz a oficina para as mães com isso eu quando eu fiz eu fiz essa oficina, eu dei essas aulas, essa aula, né? Foi um dia, foi uma tarde. O João Ramalho foi comigo participar de muitas oficinas, de muitos momentos de oficinas, né? Que a gente fazia, de oficinas de pintura, doava brinquedos. Eu fazia questão de levar os meus filhos comigo, porque não para me mostrar em relação a qualquer outra coisa, não. Era uma forma de ensinar para os meus filhos que a nossa vida era uma dádiva e que a partir do momento que a gente tirava um pouquinho do nosso tempo para servir, para ir de encontro a amenizar as rotinas pesadas de algumas ONGs, de alguns projetos sociais, de alguns hospitais. Inclusive o João Ramalho foi, mas ele não entrava no nosso lar, né? No Hospital Nosso Lar. Ele foi umas 2 ou 3 vezes comigo. Ele ficava ali na parte da portaria, perto do vigia que ficava ali do porteiro, né? E a última vez que eu fui fazer um trabalho voluntário, porque também eu tinha uma amiga que estava internada lá, com esquizofrenia, diagnosticada. Então, muita gente deturpou essa situação, né? Olha só, eu voluntária, e o hospital disponibilizou uma sala. Eu doei livros, flanelógrafo, escrivaninha, cadeira, material material para TO, né, terapia ocupacional, para artesanato, para fazer bijus, para pecinhas e revistas, livros desatualizados, inclusive era muito livro de direito, porque essa minha amiga ela é advogada, essa minha amiga que estava internada no hospital Nosso Lar, ali perto da, da faculdade, né, no Benfica, né, da UFC, na Avenida da Universidade, ali. Então, gente, a última vez que eu fui fazer trabalho voluntário lá, eu preparei essa sala que disponibilizaram para ela e doei livros, doei flanelógrafo, doei material de pintura, doei cadeira, estantes, várias e várias coisas. E
Isso foi o quê? Foi antes, foi 2012. Foi final de 2012, começo de 2013. Então, esse trabalho que eu ia lá, além de visitar essa minha amiga, que é advogada, e estava internada porque ela é diagnosticada com esquizofrenia, tem o diagnóstico. Então, muita gente achava que eu que fazia o tratamento dentro do hospital. E ainda hoje, eu preciso sair com uma pasta de documento para provar que eu tenho responsabilidades civis, que eu tenho sanidade mental suficiente, mais do que muita gente. Mas então a última vez que eu fui fazer um trabalho voluntário foi final de 2012, 2013. Então, a partir do momento que eu me deparei com a realidade do hospital em relação a várias demandas, que era um hospital que tinha parte da Unimed, parte dos planos de saúde e a parte do SUS. Duas realidades diferentes, muito diferentes. As pessoas que trabalham nesse ambiente são pessoas que ficam impactadas o resto da vida. São pessoas que vão ter uma demanda emocional para ser elaborada, para ser terapeutizada, para ser biblioterapeutizada o resto da vida. Porque eu comecei, foi o quê? Eu acho que eu acho que eu comecei a fazer visita umas 2010 ou 2000 e... Não lembro. Mas a última vez que eu deixei de fazer trabalho voluntário em hospital e clínicas psiquiátricas com dependentes químicos, com pessoas com transtornos mentais, deficiências, vários tipos de deficiências, foi final de 2012 e começo de 2013. Acredito que, não sei se foi fevereiro, março de 2013. Pronto. Quando eu percebi que o meu trabalho ele não ia ser produtivo, com uma gestão que tinha aquele pensamento arcaico, retrógrado em relação às novas metodologias, os novos métodos de lidar com os transtornos, deficiências, dependências químicas e tudo, né? Então, assim, acho que é Nice Silveira, né? Que ela deu uma outra vertente aos tratamentos psiquiátricos, e acho que é Nice Silveira, não sei. E a Montessori também, né? Também ela contribuiu com muitas técnicas, com muitos estudos dentro dessa área. E aí eu puxo não só Nice, a Silveira, como a Montessori, como também levando para a área da pedagogia. Vygotsky, Paulo Freire e todos esses colaboradores, pensadores, que todos compõem essa grande engrenagem, tanto da pedagogia, como da educação, como da psicologia, como da psiquiatria. Porque para a psiquiatria funcionar, ela precisa do suporte psicoterapêutico. Então, por isso que o meu projeto, que era em relação à biblioterapia, a terapia através da leitura. Então, a biblioterapia, ela não é apenas uma terapia através das leituras direcionadas, focadas em tratamentos, né? Vários tipos de tratamentos. Porque a leitura, ela é a leitura, ela é uma demanda muito aberta, porque
A gente não lê apenas letras, palavras, frases, capítulos, parágrafos. A gente não lê só isso. Nós lemos ideogramas, tipo, quando eu fiz um semestre de japonês na US, nós tínhamos que aprender o hiragana, katakana e aqueles ideogramas todos, e eu vi que era muito complicado para minha cabeça, que eu ainda era vestibulanda, né? Eu fazia inglês, eu fazia japonês, e ainda estudar para o vestibular. E aí, quando eu percebi que os hiragana, o katakana e todos aqueles ideogramas do curso de japonês, o módulo 1, lá na US, então eu tinha que ter tempo para meus neurônios, eu tinha que preservar os meus neurônios para focar no vestibular. 1996, que eu passei em 1997.2, só que isso foi antes. Então, quando eu decidi deixar precisava de neurônios, boas sinapses e neuroplasticidade para focar no vestibular, porque eu queria uma vaga na UFC, na Universidade Federal do Ceará, e não era fácil. Então eu deixei de fazer o curso de japonês por causa disso, porque eu estava num momento que eu precisava focar para minha vaga na UFC. Graças a Deus consegui, já me formei em 2005.2. Foi um percurso super, super difícil, porque eu tive que trabalhar, estudar, e eu tive 2 filhos, e separação, e tudo isso, 11 minutos. Mas então, voltando aqui para o assunto. Então, a biblioterapia, ela é muito ampla, porque a gente lê tudo, né? A gente lê ideogramas, hiragana, katakana, e a gente lê figuras. Então, a biblioterapia não é só ler livros, é ler contextos, ler arte. Como você vai dizer que uma pessoa olha para uma tela? Você não pode dizer o que a pessoa identifica, ou codifica, decodifica naquela tela. Aquilo é uma coisa muito dela, né? Assim como é a leitura. Assim como são a leitura, assim como acontece deturpações, né? Então é isso, né? Eu vou hoje pegar nessa pauta polêmica, porque onde o meu trabalho, que não é valorizado por muitas pessoas, é subestimado por muitas pessoas. Então, quando eu percebi que meu trabalho nos hospitais, clínicas, ONGs, projetos sociais, não ia adiantar nada, não ia mudar nada, porque é briga de cachorro grande. É briga de cachorro grande. Eu tô sendo perseguida até hoje por causa da pré-monografia que eu entreguei lá na Unopar. Eu entreguei uma pré-monografia que eu fui acusada de plágio em 2014 e contava um pouco, um milésimo de toda essa experiência, contactando neurologistas, médicos, psicólogos, psiquiatras e vários profissionais da área da saúde, focando nessa questão das terapias complementares, terapias alternativas. Lógico, como parâmetro, a medicina não só integrativa, porque a integrativa ela veio após a medicina tradicional. A medicina tradicional como curativa, a medicina integrativa como preventiva. Então, não é fácil chegar com novas visões, novas experiências nessa área onde as pessoas digamos, eu não sei nem como é que eu contextualizo isso, mas são 14 minutos, eu vou aqui dar continuidade, vou terminar de me arrumar para dar continuidade nos vídeos.